Todos muito bem-vindos à nossa série Por que não vou me separar? Todas as sextas-feiras às 15 horas nós entramos com mais um vídeo aqui. Às vezes é live, às vezes é gravado, mas o importante é que toda sexta a gente marca a nossa presença aqui. Hoje Suzane não está com a gente, mas eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Uma vez que nós estamos nessa pandemia ainda, nós estamos de quarentena ainda, devagarzinho as coisas estão voltando ao lugar, mas ainda não estamos totalmente. E aí, qual é o grande perigo que a gente corre como casal nesse tempo? É continuar vivendo a nossa vida online da mesma forma ou até pior do que era antes. Porque uma vez que a gente está o dia inteiro dentro de casa, muita gente está trabalhando de home office, muita gente está precisando ficar mais tempo online por causa do trabalho, muita gente está dando aula online, é o nosso caso aqui em casa, a gente fica preparando as coisas das redes sociais. Bom, Suzane e eu vivemos um grande, como é que eu poderia dizer para você, desafio nessa área online, porque o nosso trabalho é assim, a gente vive disso, a gente faz publicação, a gente vive o dia inteiro na internet. O Theo um dia brincou com a gente, falou assim, brincou não, falou sério, brigando com a gente. Por que só vocês podem ficar no computador e no celular o dia inteiro e eu não? Ele ainda não entendeu que isso faz parte do nosso trabalho. Beleza, uma vez que a gente tá nesse trabalho, a gente precisa abrir os nossos olhos para algumas coisas muito relevantes. E eu quero ler nesse vídeo hoje com você o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. E eu vou ler uma versão um pouco diferente, que é a versão A Mensagem, que diz o seguinte: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria escravo dos meus caprichos. No capítulo 19 de Provérbios, a Bíblia nos diz o seguinte: a vida desmorona sobre os ociosos e os preguiçosos acabam passando fome. E um terceiro texto que eu quero ler para você, também em Provérbios 31, 27, que diz: ela é atenta a todos de sua casa e mantém todos ocupados e produtivos. A primeira coisa que a gente vê aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 6,12, é que ele está falando que nem tudo que é certo é apropriado. Muitas vezes, quando a gente lida com essa coisa do online, a gente acaba vendo coisas que não deveria, passam propagandas na nossa frente que a gente não deveria, a gente às vezes segue pessoas que a gente não deveria e tantas outras coisas que podem arruinar, destruir, atrapalhar, minar o nosso casamento. A gente precisa ficar muito atento a essa recomendação de Paulo quando ele diz: nem todas as coisas que são certas diante da lei, ou seja, seguir pessoas no Instagram, seguir pessoas no Facebook, seguir pessoas no YouTube, seguir pessoas não é crime, mas nem sempre é bom para o meu casamento. Uma das coisas que eu e Suzane temos muito claros assim entre nós é isso. Quando a gente segue alguém que a gente vê que não está fazendo bem para o nosso casamento, a gente não tem nenhuma dificuldade em deixar de seguir essa pessoa. A segunda coisa que a gente aprende em Provérbios 19:15 é que a vida desmorona sobre os ociosos e os preguiçosos acabam passando fome. Vamos trazer para o contexto do casamento aqui. Muita gente está passando fome no casamento, ou seja, muita gente não está não está colhendo o que gostaria de colher, se é que você me entende, porque não está fazendo o que deveria fazer. Muita gente está deixando de cuidar do seu cônjuge, de cuidar da alegria, da felicidade do seu cônjuge, fica só pensando em si mesmo e aí por causa da preguiça de querer fazer algo diferente para o cônjuge, acaba não tendo uma coisa boa, não acaba colhendo aquilo que gostaria de colher, e é por isso que eu pego esse versículo de Provérbios 19:15 dizendo: a vida desmorona sobre os ociosos e os preguiçosos acabam passando fome. E a terceira coisa, ela é atenta a todos de sua casa e mantém todos ocupados e produtivos. Esse é o papel da mulher. A mulher é atenta, a mulher virtuosa é atenta a todos da casa. E ela mantém todos ocupados e produtivos no seguinte sentido: ela cuida tão bem da casa que todos se sentem muito... sabem o seu papel, sabem o que fazer dentro de casa. Mas vamos lá, vamos para as dicas então que eu quero dar sobre esse mundo online que a gente tem vivido ultimamente. Primeira dica, você precisa liberar a sua senha para o seu cônjuge. A senha do seu celular. Aqui em casa o nosso celular é daqueles que você consegue colocar digital. No telefone da Su tem a minha digital, no meu telefone tem a digital da Su. Se o seu telefone tem digital, por que não cadastrar o dedo do seu cônjuge?
E se não tem, não tem problema. É uma senha em comum para que vocês dois saibam e vocês dois tenham acesso. Essa senha precisa ser liberada para sempre gerar confiança e não desconfiança. A segunda coisa, falem sobre as redes sociais de vocês. Comentem sobre as pessoas que vocês seguem, comentem sobre as pessoas que seguem você, comentem sobre esse tipo de coisa, porque se um às vezes não quer, não gosta que você siga fulano de tal ou fulano de tal, por que não conversar abertamente sobre isso e até deixar de seguir se a pessoa não faz bem para o seu casamento? Já aconteceu aqui, de eu falar para a Suzane, eu não quero mais seguir tal pessoa, ou ela falar para mim, ó, seria legal não seguir mais essa pessoa. Teve uma cena que foi muito engraçada, que eu e Suzane estávamos... Apareceu lá, a pessoa postou uma vez, postou a segunda, postou a terceira, e ela apareceu na minha timeline uns 3 dias seguidos. E aí Suzane se irritou com aquele negócio, falou assim, meu Deus, essa mulher vive aparecendo na sua timeline. E cara, na hora eu fui lá e cancelei a pessoa, sabe assim? Deixei de seguir. Você acredita que a gente chegou no mercado e a pessoa estava no mercado? Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Então, gente, não tem dificuldade. E aí a gente emenda no terceiro ponto, que é, tenha liberdade de você comentar com o seu cônjuge de, olha, eu não gostaria que você seguisse essa pessoa, eu não gostaria que você... Enfim, tenha liberdade, dê a liberdade ao seu cônjuge de você poder dizer isso. Porque uma vez que você tem essa liberdade, isso acaba facilitando também. Uma das coisas que eu e Suzane sempre fazemos aqui em casa também é que nós temos regras para o nosso uso, regras para o uso da nossa internet. A gente quando deita na cama, a gente fica com a tendência de dar aquela última olhada, mas a gente se dá a liberdade de um falar para o outro, olha, chega, vamos conversar agora, vamos ficar junto agora, vamos fazer o que a gente precisa fazer agora nós dois juntos, larga um pouquinho aí da internet, então a gente se dá essa liberdade. Nesse nosso papo de hoje, nessa pandemia que a gente está vivendo, nesse tempo em que a gente está muito online, cuidado para não ficar mais online do que offline. Cuidado para não dar mais importância às suas redes sociais do que ao seu cônjuge. E aqui eu encerro esse vídeo com essa frase. Suas redes sociais não são mais importantes do que o coração do seu cônjuge. Suas redes sociais não são mais importantes do que o coração do seu cônjuge. Então, nesse tempo, fique atento ao coração do seu cônjuge. Que Deus abençoe você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você acha que alguém precisa desse vídeo, compartilha com algum amigo, com seu cônjuge, com, enfim, pai, mãe, filho, enfim, compartilhe com pessoas que precisam dessa mensagem. Beleza? É isso aí e eu espero você na próxima sexta-feira. Mais um vídeo no Por que Não Vou Me Separar, sexta às 15 horas. Um abraço, tchau, tchau!